Pessoal, então agora nós vamos ver a nossa segunda aulinha, tá? São 2 aulinhas por manhã, né, gente? Deviam ser 3. Então aqui nós vamos ver a aula 10, 3b, certo? E seria tudo que nós vimos sobre as leis ponderais e as leis volumétricas foram explicadas teoricamente em 1808 pelo Dalton. É uma das poucas vezes em que primeiro apareceu a prática para depois vir a teoria. Porque geralmente tem a teoria, depois procura-se provar essa teoria através de prática. E aqui não. Primeiro houve a prática, a lei estabelecida, para depois se criar uma teoria. Então, lá em 1808, vocês lembram que nós tivemos o primeiro, foi Leucipo Demócrito, que citava a palavra átomo, vocês já sabem isso. E depois, em 1808, o Daltinho voltou a retomar a palavra átomo, né, e criou a sua teoria atômico-clássica, onde ele diz, então, na verdade, reforçando a lei de Lavoisier, mas teoricamente, porque ele não... Na verdade, uma teoria para comprovar a lei Comprovar não, a lei já está comprovada, né? Uma teoria para explicar, digamos assim, para ficar mais lúcido, né? Aquelas leis já estabelecidas. Que seria o quê? Que numa reação química, o que é uma reação química? As reações químicas é que movem o mundo, né, gente? O nosso organismo, por exemplo, é o mais completo, maravilhoso, elaborado laboratório químico que Deus criou, onde centenas de reações, milhares de reações químicas acontecem a todo momento. Graças a essas reações é que há a possibilidade da vida no nosso planeta e no mundo inteiro, né? Então, gente, uma reação química é formada pelo quê? É formada pelos reagentes, você já sabe, né? Uma reação química é representada através de uma equação química, onde nós vamos ter de novo, né? Meu Deus, os reagentes, no caso aqui, hidrogênio mais oxigênio para obtenção da água, né? De novo, aqui, 2, 4, aqui 2, 4, 2. Então, equação química é a representação de uma reação química, onde nós vamos ter os reagentes, a flechinha, tudo isso que você já sabe, né? E os produtos para o lado de lá. Bem, e em decorrência dessas leis ponderais e volumétricas que nós estudamos, e o que o Daltinho falou? O Daltinho falou que os átomos, daí já falando de átomos, né, numa reação química, até ele coloca o quê, gente? Ele já coloca bolinhas, né, que são boas representações, embora a gente saiba que átomo não é desse jeito, mas é muito bom para representar as reações, né? Então vamos dizer, duas moléculas, aqui vamos dizer 2 moléculas, mas na verdade a gente vai trabalhar com mols, né? 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, para formar, no caso, o quê? Então, ele diz que numa reação química, os átomos não são transformados em outros átomos, não são perdidos ali, né? E nem não aparecem do nada, mas que os átomos são, na verdade, rearranjados, formando então os produtos. Eles se reorganizam, né? Por exemplo, a molécula do oxigênio ali se quebra, né? Se quebra, as moléculas do hidrogênio se quebram, constituindo então as 2 moléculas de água. Essa representaçãozinha de bolinhas foi pela teoria então do nosso amigo Daltinho, que facilitou muito a compreensão das reações químicas também, numa forma até didática, né, gente? As bolinhas, tal, então aqui os oxigênios, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 oxigênios, direitinho, visualizando isso, a gente dá para entender melhor. E, em consequência de tudo isso, nós vamos ter o acerto das reações químicas. Como é que a gente faz o acerto de reações químicas? O ano passado, no final do ano, vocês aprenderam pelo método da oxirredução, que era aquele, né, lembro, oxidação, que oxidou, que reduziu, já é uma coisa um pouco mais elaborada, mais difícil. E esse método que nós vamos ver agora é pelo método das tentativas, que nós vamos... É tentativo, como o próprio nome está falando, tentativo, vou tentar. Mas é sempre bom a gente seguir uma certa
um certo método para a gente não se perder, não ficar perdendo tempo, não errar e não perder tempo. Porque a gente tempo, vocês sabem que no Enem que tem quantas questões e tudo questão de interpretação, tem que ler muito, então a gente tem que ser rápido. Nós vamos usar aquilo que vocês já conhecem, que é o macho. O que é um macho? Macho seriam metais, ametais ou não metais, ou cartão. O que é isso? Essa sequência na qual nós poderíamos então fazer a tentativa nas equações. Primeiro a gente arranja os metais, a gente faz o balanceamento dos metais, o equilíbrio dos metais, depois dos ametais, depois do carbono se houver, depois do hidrogênio e sempre por último o oxigênio. Não vamos esquecer isso, tá? Então vamos ver a equação que eles deram aqui na apostila, que é amônia, tá? Então amônia, NH3, reagindo com gasosa, reagindo com oxigênio gasoso, que vai dar óxido de nitrogênio mais óxido de nitrogênio, óxido de nitroso, mais quem aqui? Mais nítrico aqui, vamos ver, 2, mais o água, aguinha, tá? E vamos equilibrar essa reação então. Em primeiro lugar seriam, pelo macho ali, em primeiro lugar a gente equilibraria quem? Os metais, né? Só que metal aqui a gente não tem. Então vamos para os não metais. Olha, vocês sabem que como é método de tentativas, a gente não tem assim uma coisa bem certa para fazer. Então, o nitrogênio tem um, né? Tem um aqui e um lá. Então vamos dizer que já está equilibrado, se bem que não vai mudar. Aí nós partimos para quê? Carbono não tem, metal não tem, que seria o primeiro, daí ametais, o nitrogênio, um aqui, um lá. Da apostila eu acho muito complicado, viu, gente? Tente fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Daí vem o hidrogênio. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando tem 2 num lado da equação e 3 no outro, mudem. Façam mudem de um lado para o outro. Façam assim, olha, esse 2 aqui, desse hidrogênio, tem 2 hidrogênios, então eu vou pôr 2 aqui. Se tem 3 aqui de hidrogênio, eu vou pôr aqui, ó, tá? Façam essa mudança aqui, que vocês vão ver que na maioria das vezes dá certo, quase sempre. Olha, não posso dizer que isso aqui é uma lei, porque é tentativa, o próprio nome diz, método das tentativas. Então, eu tenho que ir tentando, mas quanto mais rápido conseguir equilibrar, melhor é, né? Então, aqui, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6. Procurem sempre fazer isso. Quando tem 3 de um lado e 2 do outro lado, ou vice-versa, põe o 2 na frente de onde tem 3 e 3 na frente de onde tem 2, vai dar sempre 6. Mas então, vamos ver no total, né? Agora nós mudamos o nitrogênio. Ah, prof, mas você não está seguindo aquilo lá. Mas não tinha condição. Lembra que na primeira, se eu tinha um nitrogênio aqui e um nitrogênio lá, não tinha como começar pelo nitrogênio. Então agora eu tenho 2 nitrogênios. Beleza, vou pôr 2 aqui também. Tá, então já fiz o equilíbrio do ametal, que é o nitrogênio, 2 e 2. Do hidrogênio, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Faltou oxigênio sempre por último, né? Ele é o mandão da turma. Então, 2 aqui, vocês sabem que esse número vale para todos, né? 3 vezes 2, 6. 3 para o oxigênio. Então, 3 com mais 2 são 5. 5. Se eu colocar 5 aqui na frente, vai ficar quanto, gente? Vai ficar 10, né? Vai ficar 10. Então, não poderia pôr o 5. Vai pôr 2,5, professor? Não. Também não posso pôr 2,5, porque nós temos que ter na equação química os menores números inteiros possíveis. Então, eu vou pôr 5 sim. Mas eu posso, gente, colocar 5 o quê? 5 não posso. 5 vezes 2 é 5 meios, tá? 5 meios, eu posso fazer isso. Teoricamente, eu poderia simplificar este 2 com esse aqui, cortar os 2. Então, ficaria 5 oxigênios, que é o que tem aqui. 2 com mais 3 lá, 5, certo? Ficaria 5 meios de oxigênio. Mas também, o que é que eu falei? Os menores números inteiros possíveis, né? 5 meios aqui. Então, eu posso pôr fração, não tem problema. Só que no final eu vou ter que eliminar essa fração. Fazendo o quê? Multiplicando por
2 para eliminar a fração. Se tivesse uma fração 4 aqui, eu multiplicava por 4. Multiplico por 2 toda a equação, toda ela. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 amônia, mols de amônia, mais 5 meios vezes 2 vai dar 5 de oxigênio, 5 mols de oxigênio, 2 vezes 2 vai dar 4 mols do óxido de nitrogênio e mais 2 vezes 3, 6 mols de água. Pronto, está equilibrada a equação, né? Vamos ver. 4 nitrogênios, depois o hidrogênio, 4 vezes 3, 12, 6 vezes 2, 12. O oxigênio, 5 vezes 2, 10, aqui tem 4 com mais 6, 10. Então, vocês podem usar a fração. Eu não sei por que ali na apostila puseram 5, como é que é? 5 quartos. Eu já não sei lá por que fizeram aquilo. Eu acho melhor fazer desse jeito como eu fiz aqui, que isso é mais simples. E eu vou ensinar a vocês a fazer, pessoal, aqui também, o equilíbrio que mais a gente usa, que vem a ser de reações de ácido e base, ácido mais base, sal e água, e reações de combustão, né? As duas reações são as mais utilizadas, então a gente tem que saber fazer de olho fechado esses dois tipos de equilíbrio, tá? Então o primeiro que eu disse para vocês são as reações de ácido com base. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o magnésio. Hidróxido de magnésio, que é o que é o hidróxido de magnésio? O hidróxido de magnésio vem a ser o leite de magnésio, que o pessoal nem conhece mais, né? Mas, vamos dizer que eu quero aqui o ácido clorídrico. Eu uso o leite de magnésio para combater a acidez estomacal, que é pelo excesso de ácido clorídrico. Quando a gente está muito nervoso, quando você come inadequadamente, pode que, nós sabemos que o nosso estômago tem o ácido clorídrico, né? E pode aumentar esse excesso, pode haver um excesso de ácido clorídrico. Então, o que acontece? A gente pode tomar o leite de magnésio, que é um antiácido que a gente fala, né? Porque vai acontecer, então, a reação de neutralização de um ácido e uma base, neutralizar, né? Mais água. Então, ácido mais base, sal e água na reação, que é conhecida como neutralização. Ácido mais base na reação, né? Então, ácido mais base, sal e água na reação, que é conhecida como neutralização. Mas o que nos interessa agora é equilibrar, não é saber fazer a reação. Vocês vão aprender isso em outra oportunidade. Então, aqui, gente, eu faço sempre assim, que é bem mais fácil. Sempre igual, numa reação, quando você tem uma reação de neutralização, iguale o número de hidrogênios com o número de oxidrilas, que é o que vai formar a água. Essas serão responsáveis pela neutralização, na verdade, né? Então, quantas oxidrilas você tem? Eu tenho mania de amontoar as coisas, né, gente? Complicar aqui. Quantas oxidrilas eu tenho? Hidróxido de magnésio? 2. Então, este 2, que é o número de oxidrilas, eu coloco na frente do ácido. Quanto, agora, não contando hidrogênio, quanto que não contando 2 da frente, quanto é que eu tinha de hidrogênio? 1. Então, eu vou pôr 1 na frente da oxidrilas. Eu igualo, ó, 1 hidrogênio eu coloco na frente da base e o 2 da oxidrila eu coloquei na frente do ácido. E o número de águas, eu tomo como referência o número de hidrogênios. Então, o número de hidrogênios vai ser sempre igual ao número de águas. Então, 2 hidrogênios, 2 águas aqui, ó, 2 moléculas de água. Então, vamos ver se está certo. Magnésio, macho, né? Magnésio, 1 magnésio, 1 magnésio. Ametais, cloro, 2 cloros aqui, 2 cloros aqui. O carbono não tem. Daí, hidrogênio, 2 hidrogênios com mais 2 aqui são 4. 2 vezes 2, 4. Oxigênios, 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, tá tudo equilibrado, certo? Vamos ver uma equação um pouquinho mais complexa do que essa. Vamos pegar aqui o hidróxido de alumínio. Não, vamos pegar o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Cálcio é bom para os dentes, cálcio é bom para a contração muscular, cálcio é bom para tudo, né?
cálcio, só não pode estar em excesso também, nada pode estar em excesso, né? Hidróxido de cálcio, mais vamos dizer um ácido fosfórico. Isso aqui que a gente compra, na verdade, na farmácia para tomar, quando tá faltando. Ai, olha que montura. Olha só, a gente é acostumado com aqueles quadros grandão, então hidróxido de cálcio é uma base o quê? É uma base considerada forte, até pode ser considerada até forte, mediana, né? Os metais alcalinos, bases fortes, metais alcalinos terrosos parcialmente fortes, e daí as outras todas fracas, né? Cabastra é forte. Daí aqui, hidróxido de cálcio, e aqui vamos pôr o ácido fosfórico, que é H3PO4, ácido fosfórico. Tá, então o que é que eu falei? Ah, tá, daí o que vai dar disso aqui? Eu fiz uma equação, vocês vão aprender a fazer lá em reações, tá, gente? Aqui é só para equilibrar. Eu vou ter o fosfato de cálcio, que é o que eu compro na farmácia, fosfato de cálcio, para tomar em forma de comprimido, né? Para ter o cálcio necessário para os ossos, para evitar a osteoporose. É aqui 2, mais água. Eu vou pôr água aqui, que fica tudo amontoado. Aguinha, tá. Então, o que eu falei para vocês, gente, que a gente tem que fazer? Vamos lá ver se vocês lembram. Me digam o que eu tenho que fazer. Seria tão bom, né, vocês falando lá, eu sei. Então, o número de hidrogênios eu igualo com o número de oxidrilas, né? Quantas oxidrilas eu tenho? 2. Então, vai lá na frente do hidrogênio, certo? Vai na frente do hidrogênio. 2. E agora? Não agora. Quanto que eu tinha de hidrogênio? Normalmente, 3. Então, esse 3 vai na frente da base. Ó, ficou quantas oxidrilas? 3 vezes 2, 6. Quantos hidrogênios? 2 vezes 3, 6. O número de hidrogênios vai ser sempre o número de água. 6 águas. Pronto. Tá? Equilibrada a equação. Se vocês fizerem direitinho, contar cada um dos elementos que aqui estão, vai dar bem certinho. Então, é super fácil, não tenho que errar. O que faz mesmo, então? O número de oxidrilas da base vai na frente do ácido. O número de hidrogênios do ácido vai na frente da base. E o número de águas, eu considero sempre o número total de hidrogênios ou de oxidrilas, mas vou pegar como padrão o número de hidrogênio. 2 vezes 3, 6, 6 águas. Pronto. Tá equilibrada, tá feita, facilzinho, certo? E agora, pessoal, nós vamos ver equações também muito importantes que são de combustão. Existem reações de combustão que nós vamos aprender lá na termoquímica, e essas reações, então, vocês têm que saber equilibrar assim de olho fechado, tá? Lembra lá que nós cantava lá na 9ª série? Muito composto orgânico, ao entrar em combustão, produz água e gás carbônico no final da reação. Então, vamos pegar aqui esse cara, C2H, esse aqui é o etano. C2, como que é a fórmula geral dos hidrocarbonetos alcanos? Como é que é, gente? Como é que é lá? 2 é o número de átomos de carbono mais 2 é o número de hidrogênios. 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Tá? Então, esse aqui é o etano, mais um oxigênio indispensável para as combustões. Nós vamos ter quem? Muito composto orgânico ao entrar em combustão, produz água e gás carbônico no final da reação. Tá, então aqui. Primeira coisa que a gente vai equilibrar, aqui é facinho, né? Primeira coisa que a gente vai equilibrar é o carbono. Não tem metal, né? Vai ter metal aqui. Então, carbono, 2 carbonos. Todo carbono que tiver no composto da combustão aqui vai se transformar em dióxido de carbono, certo? Vai se transformar em dióxido de carbono. Então, se tem 2 carbonos aqui, lógico que só tem esse carbono, né? 2 aqui, tá? Número de carbonos é o número de dióxido de carbono. E o número de água é 1 a mais do que o dióxido de carbono. Se tem 2 dióxidos de carbono, 3 de água aqui, tá? Bem fácil isso aqui. Agora tem o seguinte, vamos ver lá. Carbono, 2 carbonos. Hidrogênio, 6, 3 vezes 2, 6. E o número de oxigênios?
Quando aqui o número de carbonos for par, podem ter certeza que sempre que o carbono for par, numa reação de combustão aqui, onde os compostos orgânicos geralmente são o combustível e o oxigênio é o comburente, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter um número fracionário, pode ter absoluta certeza. Você pode usar o número fracionário ou aquilo que eu falei sempre, de preferência os menores números inteiros possíveis. Então, 2 vezes 2, 4, 5, 6, 7. Então, você vai por 7 meios, porque teoricamente eu posso cortar esses dois aqui e ter 7 oxigênios. Mas eu não deixo a equação desse jeito. Eu vou fazer o que para eliminar essa fração? Vou multiplicar toda a equação por 2 para eliminar o 2 aqui. Então, vai ficar C2H6, 2 aqui na frente, porque eu vou multiplicar, mais 7 meios multiplicado por 2 vai dar 7 de oxigênio, que vai dar o que aqui? 2 vezes 2, 4 de dióxido de carbono, mais 6 de água. 6 de água. Certo, gente? Então, ficou certo. 2 vezes 2, 4. 4 carbonos. 6 hidrogênios. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 6, 12. 7 vezes 2, 14 oxigênios. 4 vezes 2, 8 mais 6, 14 oxigênios. Então, está correto isso aqui, né? 8, 9, 10, 11, 12. Tá. Então, vou fazer mais uma. Quando aqui, como eu expliquei já, quando aqui for par, sempre aqui vai dar um número fracionário para o oxigênio. Sempre. Vocês vão perceber nas reações lá, qualquer reação que a gente obtiver nos exercícios, vocês vão colocar. Vamos pegar agora o butano. Não, o butano também tem um número par. Propano. Propano, vocês sabem que o propano e o butano são os gases GLP, né? Que são os gases liquefeitos do petróleo. Então, carbono C3H, como é que é? 2 vezes 3, 6 mais 2, 6, 7, 8. É o propano. Mais oxigênio, que vai dar CO2. Nossa, que CO2 feio. Mais aguinha. Mais a água. H2O. Então, não esqueçam lá, gente. Número de carbono sempre vai ser o número de dióxido de carbono. 3 carbonos, 3 dióxido de carbono. Aguinha vai ser 1 a mais do que o CO2. Então, vai ser 4, né? 4. E como aqui, olha aqui, como é ímpar aqui não vai ser um número fracionário. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 2, 6 oxigênios, com mais 4, 10. Para eu ter 10 oxigênios, como é que eu tenho que fazer? Colocar 5 aqui na frente. 5 vezes 2, 10, está equilibrada a equação. E segundo, agora eu tenho que colocar aqui, gente, vocês podem fazer agora a relação, várias relações com essas equações já balanceadas, que vai ser vamos dizer assim, o antecessor lá dos nossos cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos, medida dos elementos, né? Estequiometria, estequios, elementos, metria, medida dos elementos. Primeiro, como é que eu leio isso aqui? 1 mol, quando não tem nada, e não precisa pôr o coeficiente é 1, 1 mol de propano reage com 5 mols de oxigênio, produzindo 3 mols de dióxido de carbono mais 4 mols de água e certamente energia. Por que a gente faz uma reação de combustão? Para obter energia luminosa e energia térmica. Isso nós vamos estudar lá na termoquímica, aqui nós estamos só equilibrando as equações. Então, a primeira relação que nós temos é a relação em mols. Tá? Então, quantos mols de propano, 1. Quantos mols de oxigênio? 5 mols, né? Mol. Quando estudava, diziam que não podia pôr plural. Eu acho que tá certo, mas enfim, na apostila tem, vamos colocar. 5 mols. 3 mols de dióxido de carbono, 3 mols de dióxido de carbono, e obtivemos também 4 mols de água. E agora vamos fazer toda aquela relação que vocês aprenderam lá na primeira apostila, no primeiro ano também. Eu posso relacionar mol com o quê? Mol com massa.
mol com massa. Aqui eu tenho 1 mol de butano. Quanto é que pesa 1 mol de butano? Então, eu vou pegar quanto é que pesa o carbono? É 12 vezes 3 carbonos, vai dar 36, né? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 36 mais 8 vai dar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 36 mais 8 vai dar 14, 44 gramas. 44 gramas, por se tratar de 1 mol. Certo? Tá certo ali? 3, 2, 6, 3, 1, 3, credo. Acho que a cirurgia tirou um pouco dos meus neurônios. 5 mols. Nós vamos fazer 5 vezes a massa de oxigênio. Quanto é que é o oxigênio? Um mol de oxigênio, grama por mol, seria 32, né? 16 cada um, seria 32. 5 vezes 32. Aqui, 3 vezes a massa do dióxido de carbono, que também é 44, é 12, vezes 16, 32, mais 12 dá 44, vezes 44. Então, eu determino a massa molar, multiplico por 3, porque são 3 mols, e a água é 18, então serão 4 vezes 18, né? 4 vezes 18. Muito bem. Então, eu fiz a relação em mols, em massa, sempre multiplicando pelo número de mols, tá? Posso determinar o número de moléculas. Como que eu faço em moléculas? 1 mol dá quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23, né? Então, 1 mol de moléculas sempre será 6, é o número de Avogadro, nós já estudamos isso. Aqui eu vou fazer o quê? 5 vezes 5 mols, então 1 mol é 6 vezes 10 é 23, então 5 vezes 10, 6 vezes 10 elevado a 23, aqui eu ponho 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, e aqui 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Você está fazendo isso, professora? Vocês estão entendendo, né, gente? Vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Porque são 4 mols. 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como aqui foram produzidas 4 mols de água, então são 6 vezes 4, 24 vezes 10 elevado a 23, ou 2,4 vezes 10 elevado a 22, né? Muito bem, vocês sabem bem isso. Então, eu posso fazer a relação entre mols, entre massa, moléculas, volume. Volume, gente, pode ser de 2 maneiras. Se eu seguir lá com a lei de Gay-Lussac, então os volumes seria 1 volume para 5 volumes, isso quando se tratar de gases, tá? 5 volumes, isso aqui é um gás, isso aqui é gás, isso é gás, é gás. 3 volumes e 4 volumes. Às vezes, você tem que ver como que o problema pede, você não vai poder usar esse 1 volume, você vai usar o volume molar. Às vezes está na CNTP e acaba você tendo que usar o volume molar. Então, qual é o volume molar? 1 mol ocupa o volume de 22,4 litros. Às vezes dá para usar só isso aqui, e às vezes não. Depende do enunciado e do tipo do problema lá que ele vai mostrar para vocês, tá? Aqui seria o que, gente? 5, né? 5 vezes 22,4 é 1 mol. Como aqui são 5 mols, então é vezes 5. Aqui, sempre partindo do 1, que nós já sabemos, 22,4. O que é isso, professor? É o volume molar. É o volume ocupado por 1 mol de um gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. 3 vezes esse aqui, e ali 4 vezes 22,4. Bem, gente, aí vocês têm ali uma série também de exercícios, né? 20 exercícios que tem depois. Vocês fazem, por favor, façam pelo menos alguns desses exercícios. Equilíbrio de reações. Eu tenho todos feitos aqui. Tadinha, fiz tudo ali, ó. Então, se vocês precisarem, não vou passar aqui os exercícios. Se vocês quiserem, tipo, eu preciso desse número aqui que eu estou fazendo. Eu vou lá e passo para vocês tranquilo lá no WhatsApp do Terceirão, né? Nosso grupo. É só pedir, tá, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção. Que Deus abençoe a todos.